Muito bom, caríssimos, bom dia a todos. Cumprimento a todos os presentes, cumprimento também a todos que nos assistem pelo Teams, pelas redes sociais também. Acredito que pelo YouTube também nós estamos, acho que também sendo transmitido. Então, declaro aberto o seminário Novos Desafios do Direito Previdenciário, na modalidade presencial, também pelo Teams. Ele está ocorrendo aqui na IMAG, na Avenida Paulista, 1912, primeiro andar. Eu não sei se é adequado cada um se apresentar rapidamente para as pessoas com deficiência visual. Temos feito isso ou não? Isso tem sido feito, se não se importarem, eu faria rapidamente. Eu sou uma pessoa de 57 anos, um juiz de 57 anos. Os poucos cabelos que sobraram estão grisalhos. Estou usando óculos, estou usando um terno azul marinho e uma gravata e uma blusa também azul. Nós especificamente vamos cumprimento a cada um dos presentes aqui na mesa, mas antes disso, a realização desse simpósio, desse seminário, é do Centro de Estudos da JuFesp, Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a quem eu já cumprimento na pessoa da nossa presidente, doutora Marcele, ao apoio essencial da IMAG, Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, a quem eu cumprimento na pessoa do doutor Nino e de todos os servidores da instituição. Nós vamos ter alguns minutos, além das considerações iniciais, para falar rapidamente. 5 minutos, eu não vou usar os 10, 5 minutos apenas, para falarmos um pouco dos desafios, que é o tema, né? Novos desafios do direito previdenciário. Rapidamente, os temas que me abrem, que me deixam, às vezes, até com insônia, muitas vezes, né? Nós que gostamos de direito previdenciário sabemos que há muitos desafios a serem enfrentados. Nós temos aqui mais imediatamente, nós fizemos algumas opções e excelentes que serão objeto do nosso debate, mas temos temas para próximos seminários, que seria, por exemplo, a PEC 114. A PEC 114, ela sinceramente, me magoou muito, se é que eu posso usar esse termo. Por quê, caríssimos? PEC 114 é a PEC do precatório. Porque eu falava com orgulho, eu dou aula há muitos anos, assim não parece, eu sei, eu dou aula há quase 40 anos, especificamente de direito, 25 anos. E eu sempre falei com orgulho que a Justiça Federal, que a União não dava calote. Ingenuidade, né? Eu falava, olha, os estados, municípios, aquela coisa um pouco folclórica, a União não dá calote. Infelizmente, não é o que ocorre hoje. Com a PEC, nós temos o quê? Um calote oficializado pela Constituição, em que os pagamentos eles se tornam parcelados. Isso é muito ruim, porque nós sabemos que o direito, que as ações, elas têm um trâmite. Muitas vezes, o processo sobe para os tribunais superiores, passa 10 anos, a pessoa muitas vezes morre no âmbito previdenciário durante o processo, durante o trâmite. Se tiver sorte e não morrer, ela ia receber o seu precatório e agora vai receber parceladamente. E isso abre um precedente que me assusta, porque eu parei de elogiar, né? A União não faz dar mais calote. Meu medo é nunca mais poder elogiar. Meu medo é que vire uma CPMF, né? Esse provisório que vai. Então, fica aqui como desafio para todos nós a questão da PEC 114. Eu acho que tem outras questões relevantíssimas que serão tratadas um pouco aqui, que isso é muito pessoal, quero deixar claro rapidamente, que eu acho um pouco artificial a divisão. Eu sou um defensor de juizado, tanto que fiquei no juizado, pretendo permanecer hoje na turma, eu já fui do juizado há muitos anos, gosto do sistema do juizado, mas acho um pouco artificial a divisão entre rito comum e juizado. Eu acho que a construção dos juizados, ela nasce com uma outra proposta, com a proposta das pequenas causas, o que nós sabemos que não vale, em hipótese nenhuma, para o direito previdenciário. Tem sentido nenhum eu falar que um PPC é pequena causa e uma aposentadoria não é. Isso não tem sentido absolutamente nenhum. Muitas vezes, o BPC é uma causa maior
do que uma aposentadoria, uma revisão de aposentadoria, porque tem que levar em consideração o quê? A pessoa, e não, obviamente, o valor da causa. Então, é algo para a gente refletir. Outro desafio que eu sinto e que tem correlação com a PEC 114 é a ida cada vez maior da advocacia para o processo administrativo, para o CRPS. E não faço aqui nenhuma crítica. Busca-se o que é melhor para o seu cliente. E meu medo é a irrelevância. Nós temos que tomar cuidado para que um poder da República não se torne, aos poucos, irrelevante. No tributário, nós vimos acontecer isso com o CARF, muitas vezes com decisões mais interessantes. Nós estamos vendo e veremos isso acontecer com o CRPS. Então, isso é uma crítica, não, isso é um momento para reflexão, mas um desafio. Já estou pensando nos próximos anos, né? Os próximos anos teremos que pensar em outros temas. Muitos deles nós vamos tratar aqui. Outra questão, Turma Nacional de Uniformização. O porquê da Turma Nacional de Uniformização? Para que ela foi criada? Ela foi criada como filtro para o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, evidentemente, senão o sistema não funcionaria. Todos nós sabemos que a melhor interpretação, a interpretação da lei federal, ela se dá pelo STJ, segundo ordem constitucional. A Turma Nacional é fantástica, mas ela não consta da Constituição. Então, o que nós vamos vendo? Às vezes, uma jurisprudência que não se encaixa plenamente. Nós passávamos a ter uma dificuldade muito grande, os advogados, quando eu falo os advogados, são o jurisdicionado, que é o nosso cliente final. Ele tinha uma dificuldade muito grande para conseguir admissibilidade na TNU. Houve uma alteração agora que atinge fortemente o previdenciário e que tem correlação com o rito comum, que é a relevância para a interposição de recurso especial. Olha tudo isso que está acontecendo com muita rapidez e que vai levar cada vez mais o jurisdicionado, por meio dos seus advogados, para o processo administrativo previdenciário, como nós vimos acontecer nos últimos anos com o CARF, com o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, que haja uma grande reflexão. Isso significa o quê? Novos desafios. Eu nem vou falar dos outros, né? Uberização da sociedade e financiamento da Seguridade Social, porque esse foi objeto, inclusive, de 2020 e 2021 desse Congresso, que era o futuro da Previdência. Tratamos desse assunto, até o desembargador Paulo Sérgio Domingos, que manja muitíssimo, né, de computação, vamos dizer assim, de internet, de TI, e ele mesmo analisava isso sobre uma ótica tributária, que é natural, né, caríssimos? Não entra nos caixas previdenciários todo o sistema de uberização, e óbvio que nós estamos falando da pessoa que dirige um carro, até porque esse vai deixar de dirigir um carro em breve, né? Quando nós tivermos automação. Então, são temas. Eu acho que nunca tive, em tantos anos que eu estou no previdenciário, tantos desafios. Fizemos opção por alguns, e eu tenho certeza que vai ser um congresso sensacional, até pelas pessoas que estão me cercando, que é a nata da Justiça Federal, além de queridos amigos. Razão pela qual vamos continuar. Desejo já de imediato um ótimo simpósio, um ótimo seminário para todos, que o debate seja tempo a perder, caríssimos. O primeiro painel será perícias previdenciárias, vinculação aos precedentes e desafios à realização de perícias nas varas previdenciárias e juizados. Qualquer operador do direito previdenciário sabe que esse tema ele é importantíssimo para que se faça justiça no cotidiano do direito previdenciário, seja rito comum, vara, seja juizado. Teremos os 3 palestrantes, e o primeiro é o doutor Fabiano Lopes Carraro. Perfeito? Eu vou só brevemente, todos o conhecem, aliás, como conhecem a todos os presentes, mas por uma questão de praxe eu vou apresentá-lo. O doutor Fabiano é juiz federal desde 2007, atualmente titular da 7ª Vara Gabinete dos Juizados Especiais Federais de São Paulo. Ele é mestre em Direito Processual pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da USP. Aliás, me mostrou o livro que acabou de lançar sobre esse mestrado, e um livro fantástico, Admissibilidade
Eu vou fazer a propaganda. Eu sei, depois podem me criticar. Eu vou fazer a propaganda, que é bom, porque é excelente. Juízo de admissibilidade e juízo de adstrição nos recursos especiais, especial e extraordinário, fruto também do trabalho de muitos anos que fez junto à segunda presidência do TRF. Então, já fico meus parabéns e uma dica para todos os operadores. E, sem mais delongas, eu passo a palavra para o doutor Fabiano. Obrigado, Omar Chamon, querido colega, professor, que muito nos honra nesse momento presidindo essa mesa. Cumprimento Vossa Excelência com muito entusiasmo e agradeço pela publicidade feita em relação à obra. Não havia sido combinado. Prometo dividir uma parte dos direitos autorais com Vossa Excelência, então logo recebo algum. Quero cumprimentar também a Tenente Desembargadora Leila Paiva. É uma honra estar nessa mesa ao lado de Vossa Excelência, que aqui representa a Escola de Magistrados da Terceira Região, na condição de diretora suplente. Escola essa que tem o desembargador Nino Todo como seu diretor, né, na atualidade. Eu cumprimento também a minha querida colega, professora Vanessa, e também Vanessa Vieira de Mello, né, que também divide comigo aqui essa mesa. E quero dizer que já estou ansioso para ouvi-la também, porque já tivemos uma breve conversa em relação ao que será dito logo mais. E sei que a doutora Vanessa preparou uma palestra muito interessante em relação ao tema. Quero, por fim, também agradecer à Escola de Magistrados pelo convite, à AJUFESP, na pessoa da sua presidente, minha querida colega Marcele, juíza federal Marcele. E passo, então, seguindo, já que o tema é vinculação aos precedentes, eu sigo o precedente criado pelo doutor Omar e faço a minha autodescrição. Eu sou um homem de meia idade, tenho 42 anos, sou branco, cabelos escuros, estou usando óculos, como se diz, não por boniteza, mas por precisão. E estou usando um terno azul marinho com uma camisa branca, gravata cinza e um colete também cinza. Acho que é suficiente, né? Muito bem. O tema que nos traz aqui hoje é vinculação aos precedentes e desafios à realização de perícias nas varas previdenciárias e nos juizados especiais federais. São duas proposições ligadas por uma conjunção aditiva, de modo que vou tentar falar sobre ambas, respeitando inclusive a ordem na qual foram colocadas. Vou dividir a minha fala, então, em três etapas. Na primeira delas, vou tratar brevemente dos aspectos históricos que nos trouxeram, então, até essa afirmação, que acho que é possível que seja feita, de que vivemos um período em que, sim, há precedentes, e esses precedentes vinculam as instâncias ordinárias, vinculam os juízos e os tribunais de apelação. No segundo momento, então, vamos falar sobre os riscos que estão associados à existência de um sistema de precedentes vinculantes. E vamos, então, dissecar a questão relativa a esses riscos. E, num terceiro momento, aí já caminhando mais para a segunda proposição do tema, relacionado diretamente às perícias, vamos fazer uma análise crítica de um precedente vinculante e que trata, ainda que não devesse, mas que trata ou tratou de matéria de perícia em demandas de natureza previdenciária. Me refiro ao tema 1083 do STJ. Muito bem. Ainda causa algum estranhamento para alguns nós afirmarmos que existe uma vinculação aos precedentes, que os juízes e tribunais devem observar, não teriam margem para não observar os precedentes criados pelos tribunais superiores. E isso se explica muito facilmente porque não é algo da nossa cultura, é algo em construção. Não é da origem do nosso sistema de justiça que assim seja.
Na verdade, é preciso que nós retornemos, melhor dizendo, ao momento da instalação ou da promulgação da nossa República, para entender como chegamos nesse momento da vinculação dos precedentes. Não é errado dizer, me parece, que o Brasil, naquele momento, em 1889, foi dormir monarquia e acordou uma república. O processo foi muito tumultuado, foi um golpe, na verdade. E o fato é que a desmobilização dos monarquistas e a vitória dos republicanos trouxe para o lado vitorioso uma obrigação das mais importantes. Que país, que república será essa? Como ela vai ser moldada? E, naquele momento histórico, foram investigadas as arquétipos existentes no mundo, e a república que nos influenciou por excelência foi a norte-americana, todos sabem. Nosso sistema foi moldado à maneira de como estava moldado o sistema dos Estados Unidos da América. Então, incorporamos do dia para a noite, podemos dizer, a federação no nosso sistema. Com isso, e trazendo essa afirmação para o âmbito do sistema de justiça, passou a haver uma justiça estadual, criada e mantida pelos estados, e uma justiça federal, juízes federais, que atendiam às demandas, cuidavam das demandas relacionadas à União. No ápice, unindo os dois braços, os dois ramos do Poder Judiciário, tínhamos o Supremo Tribunal Federal, moldado à maneira da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, com a prerrogativa, com a difícil missão de estabelecer, de preservar a integridade objetiva tanto do direito constitucional quanto do direito federal. Mas ali foi gerido, digamos assim, ou foi gestado o ovo da serpente. Porque, embora nós tenhamos transplantado do sistema norte-americano para o sistema brasileiro esse modelo, essa roupagem de sistema de justiça, nós tínhamos, era da nossa cultura, e isso permeou o século XX, é da nossa cultura a ideia de que tudo aquilo que é decidido num determinado caso concreto vincula ninguém mais senão as partes. Trata-se de res iteralius em relação a qualquer terceiro. De modo que, desde o início, o Supremo Tribunal Federal julgava as causas, estabelecia a melhor interpretação do direito constitucional, do direito federal, mas essa interpretação era tida como vinculante apenas para as partes do processo. De modo que, toda vez que essa interpretação se estabelecia, num determinado caso, não impedia que outros tantos idênticos tivessem que também eles serem levados ao Supremo Tribunal Federal para que a mesma interpretação fosse aplicada e essa integridade, essa uniformização do direito fosse preservada. Não foi criado ao longo desse primeiro período histórico nenhum mecanismo por meio do qual se estabelecesse que a decisão proferida pela mais alta corte do país espraiasse os seus efeitos para outros casos análogos que tivessem com aquele caso julgado uma identidade. E isso levou rapidamente o Supremo Tribunal Federal a uma crise de funcionalidade que durou 100 anos, podemos dizer, sem nenhum exagero. Essa crise foi objeto de muito estudo por parte da academia, ficou conhecida como crise do Supremo ou como crise do recurso extraordinário, e não foram poucas, é bem verdade, ao longo do século XX, as tentativas de debelar essa crise. Então, apenas a título de citação, podemos dizer que já nos anos 30, o Código de Processo Civil de 1939 estabelece pela primeira vez uma norma de alcance nacional que cria ou tenta estabelecer um filtro para o Supremo Tribunal Federal. E eu me refiro especificamente ao juízo de admissibilidade.
entrega-se, delega-se aos tribunais de apelação, e quando eu digo tribunais de apelação, estou me referindo aos tribunais de justiça e, na atualidade, aos tribunais regionais federais, e delega-se a essas instâncias, portanto, a responsabilidade de fazer uma primeira análise dos recursos extraordinários. E, a partir daí, aqueles admitidos, evidentemente, subiriam ao Supremo Tribunal Federal, ao passo que os inadmitidos não iriam. O filtro, no entanto, ele é por demais poroso, ele não atende àquela expectativa, porque da decisão de inadmissão estabelece o sistema a recorribilidade para o próprio Supremo Tribunal Federal por força do recurso de agravo. Hoje, agravo nos próprios autos, mas na época, e durante muito tempo, até 2010, agravo de instrumento. De modo que a ferramenta, o mecanismo, ele é de pouca eficácia em termos de atribuição de funcionalidade para o Supremo Tribunal Federal. Já nos anos 60, por força especialmente do talento, do engenho do ministro Vitor Nunes Leal, o Supremo decide estabelecer súmulas que sintetizam todas essas interpretações que são reiteradamente feitas pela Corte em variegados casos concretos. Mas as súmulas, tanto quanto, têm uma eficácia, uma possibilidade de conferir funcionalidade à Corte muito limitada, porque elas são meramente persuasivas e, na verdade, acaba sendo um instrumental muito válido para o funcionamento interno do tribunal. As súmulas por si, na medida em que não obrigam, há um consenso de que não obrigam a que sejam observadas, não impedem que os litígios floresçam e cheguem ao Supremo. E ainda que ele tenha que dizer o direito a partir das súmulas, mas o fato é que ele tem que dizer o direito e os recursos continuam chegando. Nós temos, já nessa época, uma visão muito clara de que algo vai muito mal. E o prognóstico não é bom em relação ao funcionamento do Supremo Tribunal Federal. E estabelece-se, naquele momento, uma posição majoritária, podemos dizer, em âmbito acadêmico, pelo menos, de que a solução, ou uma possível solução, ou talvez a melhor solução, fosse a criação de um novo tribunal e dividisse com o Supremo a responsabilidade da interpretação e da manutenção da integridade objetiva do direito. De modo que ao Supremo fosse relegada apenas a obrigação, ou a responsabilidade, melhor dizendo, de interpretar o direito constitucional, e a este novo tribunal fosse relegada a missão de fazer a interpretação final do direito infraconstitucional, do direito federal, digamos assim. Um dos maiores defensores dessa ideia, naquela época, eu estou ainda nos anos 60, foi o professor José Afonso da Silva, que até rotulava esse tribunal como Tribunal Superior de Justiça. Era o nome que ele idealizou à época e um livro muito marcante sobre o recurso extraordinário. E vejam que a posição, que até então era acadêmica, ela acabou vindo à luz em 1988, com a Constituição de 1988, não com o nome propugnado pelo professor, mas com um nome muito parecido, Superior Tribunal de Justiça, e aí, evidentemente, que as tarefas são, de fato, divididas. O Supremo passa a se ocupar apenas do direito constitucional e o Superior Tribunal de Justiça, recém-criado, passa a se ocupar da interpretação do direito federal. No entanto, vejam, a cultura é a mesma. E é, até certo modo, ingênuo acreditar que, sob uma mesma cultura, sob um mesmo substrato, vai haver qualquer espécie de mudança, tão só pelo fato da criação do novo tribunal. Então, não foi preciso muito tempo, e agora já estou nos anos 90, não foi preciso muito tempo para se perceber que a criação do Superior Tribunal de Justiça e essa divisão de competências estabelecida pela Constituição foi um mecanismo ineficiente em termos de conferir funcionalidade para o Supremo e para o próprio STJ, que já nasce com essa funcionalidade absolutamente comprometida. Nos primeiros anos de existência do STJ, os números estão aí para dizer, verifica-se um aumento exponencial dos recursos especiais, então, que cabe ao STJ decidir. O fato é que, já nesse momento,
percebe-se que algo precisa ser feito. E já há um amadurecimento, depois de 100 anos de crise, evidentemente que já há um amadurecimento do pensamento jurídico, e o contato muito próximo, a partir de 88, do sistema de controle concentrado de constitucionalidade, cargo do Supremo, com o julgamento feito pelo Supremo dos recursos extraordinários em lides concretas, digamos assim, acaba por permitir que haja um intercambiamento entre os sistemas. Então, o controle concentrado, que desde sempre se admitiu como de eficácia erga omnes e efeito vinculante, começa a contaminar, digamos assim, os julgados proferidos pelo próprio Supremo em recursos extraordinários. E nesse momento histórico, começa a ser veiculada a proposição da objetivação do recurso extraordinário. Certamente, muitos aqui presentes já ouviram essa expressão, e ela quer dizer exatamente isso. Se ao longo do tempo, se ao longo de nossa história, o recurso extraordinário sempre foi objeto de definição de casos concretos, a partir dessa quadra histórica não mais se vê dessa forma. Reconhece-se uma eficácia transcendente, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, ou uma eficácia expansiva, nas palavras do ministro Teori Zavascki, ou uma eficácia panprocessual, nas palavras de alguns doutrinadores, para esses julgados do Supremo Tribunal Federal proferidos em recursos extraordinários. E, com isso, vai aflorando um novo perfil institucional das Cortes Supremas, das Cortes Superiores. E não mais teriam como missão exclusiva aplicar o direito ao caso concreto que lhes chegue, e tampouco promover a uniformização do direito objetivo e a preservação da integridade do direito, digamos assim. Passa-se a ser reconhecido, a ser, inclusive, exaltada uma função nova, uma função que se torna necessária, que é a função paradigmática. Os tribunais, então, devem julgar causas, não devem julgar todas as causas, dada a posição institucional que se colocam no ápice do sistema de justiça. A eles deve ser conferida a liberdade para decidir, inclusive, não apenas quando julgar, mas o que julgar. E, uma vez julgado o tema, este tema deve ser observado pelas instâncias ordinárias, porque se trata de um julgamento, como eu disse, paradigmático, algo que é importante, que é imperioso que o sistema de justiça siga para que esses tribunais, então, não se vejam mais obrigados a, de uma maneira incessante, proferir sempre as mesmas interpretações, o mesmo julgamento em N casos idênticos. E é dessa maneira que chegamos, então, ao início do nosso século, com a emenda 45, que nos traz o Instituto da Repercussão Geral, que é uma ferramenta por meio da qual se dá ao Supremo Tribunal Federal, então, a possibilidade de estabelecer a sua agenda e definir, não, como eu disse, não apenas quando julgar os casos, mas quais temas, efetivamente, ele vai enfrentar, e também na regulamentação dessa emenda, os julgamentos por amostragem, de modo que amostras de controvérsias jurídicas relevantes são elevadas, são submetidas aos tribunais superiores, que proferem julgamentos sob ritos processuais especiais, e eu estou me referindo ao próprio rito da repercussão geral, e no âmbito do STJ ao rito dos recursos repetitivos, na atualidade, antigo artigo 543-C do CPC de 73, o fato é que, diante dessas amostras selecionadas, o tribunal profere uma decisão de caráter paradigmático e se desincumbe do encargo de estabelecer a melhor interpretação do direito, que passa a ser objeto de aplicação apenas pelas instâncias de origem. Criam-se, então, ferramentas que impedem o tribunal de ter que fastidiosamente
aplicar sempre a mesma interpretação em N casos concretos. Os recursos deixam de subir. Passa a haver novos filtros, então, para os tribunais superiores, dado que se entende que eles exercem, então, uma missão institucional diferente daquela que até então era vista como a missão precípua. Muito bem. O fato é que um sistema de precedentes vinculantes só para em pé, digamos assim, como se diz vulgarmente, se combinar com os russos. E nada adianta, academicamente, teoricamente, ou mesmo no âmbito do próprio Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, que se diga que eles exercem uma função paradigmática e que as instâncias de origem estão vinculadas àquilo quanto decidido, se as instâncias de origem, evidentemente, não assim compreender e, portanto, passarem a adotar as teses fixadas pelo Supremo. E aqui eu já avanço para a segunda, terça parte da minha fala. Quais são os riscos, então, presentes no âmbito de um sistema de precedentes vinculantes, dado que ele é uma realidade hoje em nosso sistema de justiça? Eu dividiria, categorizaria esses riscos em dois tipos. Nós temos os riscos quanto à própria aplicação dos precedentes vinculantes. E temos riscos inerentes à formação desses precedentes. O rigor lógico imporia que eu primeiro falasse dos riscos inerentes à formação. Mas, para efeitos dessa palestra, eu vou falar primeiro quanto aos riscos inerentes à aplicação. E eu já me adiantei um pouco em relação a isso. Com relação aos riscos relativos à aplicação, o primeiro grande risco é que o precedente vinculante não vincule. Ou seja, quem deve aplicá-lo não se sinta obrigado a tanto. Até porque, volto a dizer, não se trata de um sistema em que esteja estabelecida a cultura do stare decisis, a cultura muito própria do common law. Essa é uma cultura ainda em formação, em gestação. E como, então, o sistema processual gerencia esse risco? O risco de que juízes e tribunais de apelação não se sintam vinculados ao precedente. Eu digo que o sistema processual faz isso de uma maneira muito engenhosa, porque se nós formos nos debruçar sobre o Código de Processo Civil, nós vamos verificar que existem lá um apanhado de regras, um apanhado de normas que funcionam como normas de estímulo ao comportamento desejado. Ou seja, juízes e tribunais são estimulados pelo próprio sistema processual a se manterem vinculados, a seguirem as orientações dos tribunais superiores. E essas regras, essas normas que estão no CPC, elas são de duas categorias. Ora, elas estabelecem uma antecipação do resultado útil do processo, ora, elas estabelecem instrumentos para pronta correção da eventual inobservância da tese pelas instâncias de origem. E eu vou me permitir fazer uma cola de mim mesmo, porque são muitas as regras, mas eu tenho aqui apenas para exemplificar. Com relação às normas, às regras de antecipação do resultado útil da demanda, nós temos, por exemplo, aquele fast track que foi estabelecido no artigo 12, parágrafo 2º, inciso 2 do CPC, que permite julgamentos em bloco de processos para aplicação da tese jurídica firmada em julgamento de recursos repetitivos. Nós temos a possibilidade da concessão de tutela de evidência, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e a tese da parte estiver amparada em entendimento firmado em caso repetitivo, em julgamento paradigmático, portanto, afeto à repercussão geral ou ao sistema dos recursos repetitivos. Nós temos a possibilidade do julgamento
pela improcedência liminar do pedido. O juiz, diante de um caso concreto que fere diretamente um precedente vinculante, ele está autorizado pelo sistema a, de imediato, proferir sentença de mérito, independentemente da citação e da manifestação da parte contrária. Vejam, estímulos à adesão ao sistema de vinculação. Eu prossigo. A dispensa do duplo grau de jurisdição obrigatório, da remessa oficial, do reexame necessário, nos casos em que a sentença de primeira instância esteja em conformidade com a tese do recurso repetitivo. A dispensa de caução para o levantamento de depósito em dinheiro, nos casos em que o cumprimento provisório da sentença esteja em consonância com o acordo de caso repetitivo. E, no âmbito do tribunal, desembargadora Leila, a possibilidade do relator, por decisão monocrática, dar provimento a recurso de apelação, ou mesmo agravo, ou também negar provimento a esses recursos, sempre que a decisão recorrida estiver conforme ou não conforme precedente vinculante. Recurso extraordinário submetido à repercussão geral, recurso especial julgado à maneira dos recursos repetitivos. E, por fim, temos uma regra das mais importantes, que é a possibilidade da presidência ou da vice-presidência do Tribunal de Apelação concitar a turma julgadora ou a Câmara julgadora a se retratar, a exercer um juízo de retratação, sempre que verificar que o acórdão recorrido está em desconformidade com um julgamento paradigmático, com um precedente vinculante. Vejam, são todas hipóteses que estimulam o comportamento aderente, digamos assim, à vinculação. O juiz, o tribunal, que se mantenha renitente, ele terá que enfrentar todas essas batalhas para sustentar sua posição divergente. E isso, no dia a dia, acaba por fomentar a cultura da vinculação, a cultura do stare decisis entre nós também. Há outras regras, como eu disse, que estabelecem antecipação do resultado útil da demanda, instrumentos para pronta correção da inobservância da tese, mas eu paro por aqui para não cansá-los. Elas estão todas no Código de Processo Civil. Esse, então, o primeiro risco, que quero crer, neutralizado em boa medida pelo sistema processual na atualidade. E há um segundo risco quanto à aplicação, que é a aplicação acrítica dos precedentes por nós, pelos juízes de primeira instância, pelos tribunais de apelação. Quando eu digo a aplicação acrítica, eu quero dizer que aos julgadores, embora haja a vinculação, não é dado olvidar do risco de que aquele precedente supostamente vinculante esteja superado por norma superveniente, por julgado superveniente ou por uma mudança substanciosa no substrato econômico, político, social, jurídico do país, que indique que aquele precedente caducou, digamos assim. Ele não mais tem aderência, a aderência que tinha quando da sua criação. De modo que isso é algo que me faz parar para demonstrar para vocês que é algo importante. Não é porque o sistema está moldado sob precedentes vinculantes que as instâncias ordinárias estão desobrigadas a atentar para esse risco de que se trate de um precedente já superado, ou, que é tão importante quanto, e diante que o caso concreto no qual o precedente aparentemente se aplica, haja nele alguma distinção relevante, que acaba por implicar o fenômeno exatamente contrário. O precedente que é vinculante, naquele caso concreto, dada a existência de uma distinção relevante, ele não deve ser aplicado. E aí, evidentemente, que a responsabilidade do julgador aumenta, porque ele precisará externar, precisará fundamentar de uma maneira muito persuasiva
onde está a distinção e por que essa distinção é relevante. E com isso eu fecho o tema dos riscos quanto à aplicação dos precedentes vinculantes. Vamos adiante para tratar dos riscos quanto à formação dos precedentes. E aqui os olhos se voltam, se nos riscos em relação à aplicação, os olhos estão voltados mais para as instâncias ordinárias, evidentemente, porque é onde esses precedentes vão ser aplicados. Quando nós falamos de riscos inerentes à formação, é claro que os olhos se voltam, a atenção se volta para os próprios tribunais superiores. O que eles devem observar quando da edificação de teses paradigmáticas, de precedentes vinculativos? Bem, há vários riscos. Não é fácil a vida de um tribunal superior, sem dúvida. O primeiro deles, que me parece digno de destaque, é que haja uma afetação descalibrada, ou seja, o tribunal, ele, seja o Supremo ou o STJ, ele se proponha a edificar teses, a decidir casos paradigmáticos em uma quantidade tal que ele próprio seja incapaz de vencer. E isso é extremamente pernicioso para o sistema de precedentes vinculantes, dado que, segundo o nosso regramento processual, enquanto o Tribunal Superior não se manifesta, não edifica a tese vinculante, os casos análogos, os casos parelhos, devem padecer suspensos, no aguardo da definição da tese, em nome da aplicação uniforme. Muito bem, e como fica, então, se o tribunal demora 10 anos ou 15 anos para proferir o julgamento e edificar essa tese? Isso descredibiliza o sistema. E isso não é, infelizmente, um exemplo ou uma situação cerebrina. Vejam que até a pandemia, e evidentemente que a pandemia foi algo desastroso para a humanidade, mas até a pandemia havia um estoque de recursos extraordinários submetidos à repercussão geral sobre os ombros do Supremo Tribunal Federal muito grande. E graças à pandemia e a uma mudança da compreensão do Supremo, que passou a levar esses casos também para o plenário virtual, esse estoque foi debelado. Hoje há muito menos processos pendentes de julgamento pelo Supremo do que havia há 2 anos. A ponto de, para se ter uma ideia, de haver a seguinte constatação. No ano de 2020, o Supremo Tribunal Federal, por força do uso do plenário virtual, julgou mais casos de repercussão geral dos votos, os debates, as sustentações orais acabam por comprometer demasiadamente a eficiência do tribunal. Vejam, então, que é um risco muito presente e que, embora neste exato momento ele esteja, de certa maneira, contido, nada impede que o Supremo ou o próprio STJ descalibrem essa afetação, aceitando ou se comprometendo com a sociedade, com o sistema de justiça, a criar mais teses do que são capazes de efetivamente definir. Esse, então, um primeiro risco que esperamos os tribunais superiores estejam atentos. Um segundo risco muito importante, e esse valeria um simpósio por si, é um risco sistêmico. O Tribunal Superior, na medida em que se dispõe a editar precedentes de caráter vinculante, ele pode, e não raro, vai interferir em sistemas regulados,
em sistemas que têm a sua organização. Essa interferência, ela precisa ser medida do ponto de vista dos seus impactos econômicos, orçamentários, dos seus impactos sociais e com vistas sempre a estabelecer uma pacificação dos conflitos e não gerar mais conflitos do que o que havia até então. Não é incomum, infelizmente, que esse dado, esse risco, não seja também objeto do necessário apuro. E há vários exemplos de interferências, de julgamentos dos tribunais superiores, infelizmente, produzindo teses que, ao invés de estabelecer uma pacificação dos conflitos, acaba por fomentar a existência do conflito, ou gerar conflitos subsidiários, digamos assim, ou decorrentes daquela tese que não atentou para determinado risco sistêmico. Eu posso dar um exemplo claro do que estou tentando dizer. Lembremos todos de que o STJ, não faz muito tempo, firmou um precedente vinculante, um recurso repetitivo, em que, utilizando-se de uma fundamentação calcada em princípios constitucionais abstratos, como a dignidade da pessoa humana e a isonomia, decidiu que aquele adicional de 25% da aposentadoria por invalidez deveria ser aplicado a todo e qualquer tipo de aposentadoria. Houve divergência no julgamento, a relatora ficou vencida e o voto vencedor, a leitura que se faça dele, se verá que não há uma palavra relacionada ao risco orçamentário dessa decisão. E aí cabe a pergunta, precisaria? O juiz deve se manifestar contra isso? Isso é algo realmente passível de discussão. Mas uma decisão desse calibre, é intuitivo que ela tem impacto orçamentário considerável. De modo que eu acho que seria um diálogo Estou falando demais, então vou tentar ser mais rápido para não tomar o tempo dos demais colegas. Há um risco também muito presente na atualidade da incongruência entre a tese jurídica e a ratio decidendi dos julgados. Vejam, o que nos vincula, nós julgadores de primeira instância e segunda instância, não é a tese jurídica que sintetiza a ratio decidendi, mas são os fundamentos determinantes do julgado. E pode acontecer, e infelizmente não raro também acontece, de haver um descolamento entre a tese, a síntese do julgado, o enunciado que advém do julgado, e o julgado em si mesmo, e os fundamentos determinantes. E o aplicador, diante de uma incongruência entre a tese e a ratio decidendi, o que fará? O que ele observa? O que ele segue? Nós estamos num meio em que é natural que nós atentemos mais para a tese, para a síntese, do que para os fundamentos, que demanda maior exame, mais tempo de análise. E de mais a mais, a expectativa é que a tese e a ratio dialoguem. Mas e quando isso não é observado? Há um problema, um risco que deve ser medido de antemão, particularmente na elaboração da síntese. E há hoje, nesse exato momento, uma situação muito concreta que trata disso que eu estou dizendo. É a súmula 620 do STJ. Não é de natureza previdenciária, mas eu convido a quem se interessa para que faça uma verificação
do problema que envolve hoje a aplicação do entendimento consolidado na súmula 620 do STJ. Para não deixar no ar, eu só enuncio o que diz essa súmula. Ela diz o seguinte: a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Esse é o enunciado, essa é a tese. Mas quando se vai ver a ratio decidente, o que foi efetivamente decidido pelo STJ, percebe-se que foi decidido outra coisa. Não com essa, com esse significado. E, por conta disso, a matéria voltou ao STJ e há uma possibilidade muito grande dessa súmula ser cancelada ou, ao menos, aditada, modificada no seu conteúdo para que haja, então, a esperada congruência. E, finalizando a segunda parte, há um risco também que deve ser medido quanto à formação dos precedentes, que é o risco da generalização de casuísmos. Vejam, os recursos trazem em si questões várias. E cabe ao Supremo e ao STJ, no julgamento do recurso, aplicar o direito à espécie. É preciso que haja muito comedimento da parte dos tribunais superiores para que não se entusiasmem, digamos assim, em relação a questões marginais presentes no recurso e acabem por trazer essas questões marginais para a tese, para a generalização, para a abstração, sob pena de aquela situação que é casuística, que é episódica, não encontrar aderência na realidade dos casos. E isso trazer para o aplicador do precedente um grande problema, porque se verá diante de uma norma, de um pronunciamento vinculante que trará mais problemas de aplicação do que solução. E, para encerrar, então, eu passo à terceira e última parte da fala, fazendo uma análise crítica a partir de tudo que mencionei, do quanto julgado pelo STJ no tema 1083. Grosso modo, nós podemos resumir esse tema dizendo que cuidar Oi, desculpa interromper, mas é que vocês estão sem áudio.
Eu não estou ouvindo nada desde o começo. Então não adiantou nada a hora que começou a falar Oi, sobre 1083. oi. Tá sem áudio, doutor. A gente não tá ouvindo, tá sem áudio. Acho que desligaram o áudio de todo mundo, então. Mas a gente já ligou. Deve para estar ouvindo. Oi. Doutor, com licença, tá sem áudio. Só acabei de ver no chat, tá falando que fica instável às vezes mesmo e que eles estão trabalhando para resolver. João Rodrigues, e quando a gente fala, vocês ouvem? Obrigado, doutora Marisa. Guardavam a definição da tese. Como solucionar isso para encerrar? Bem, vez por outra, os tribunais pecam na formação desses precedentes. Eles não atentam para os riscos que eu acabei de mencionar. Há uma única maneira de que esses equívocos na formação sejam debelados. E a maneira é devolver ao tribunal a oportunidade para aclarar, para nos orientar em relação ao exato alcance daquilo que deve ser aplicado. De modo que, nesse caso em particular, me parece que a melhor solução, a que trará mais segurança ao aplicador, é que, tanto quanto seja possível, o STJ seja chamado uma vez mais a dizer sobre o tema e nos esclareça. Não, é isso mesmo, tem que ter prova pericial em todos os processos, ou não. Como até aparenta sinalizar no julgamento dos embargos de declaração deste caso, ele nos diga, não, veja, não é bem assim. A prova pericial não é uma necessidade, é uma possibilidade. Mas é possível que se prossiga, independentemente dela, dentro da casuística, porque é disso que se trata. Aliás, um dado relevante que é imprescindível que se diga. O STJ firmou esse precedente analisando 2 casos concretos do Rio Grande do Sul.
Não por acaso, em ambos havia perícia judicial. E acho que isso foi determinante para a leitura desta segunda e malsinada tese. O STJ tomou aquilo que via em suas mãos como algo corriqueiro, como algo usual no sistema, mas não atentou para o fato de que isso era uma excepcionalidade, um casuísmo, e generalizou esse casuísmo para todos os demais casos. Eu quero crer que nós estejamos todos vinculados à primeira tese, a tese que estabelece qual é o critério de aferição do ruído que deve ser observado. Eu, julgador, não me sinto tão vinculado em relação à segunda por essas peculiaridades que mencionei. De modo que acho que é muito justificável que processos não sejam anulados, julgamentos sejam preservados, desde que nós, aplicadores, expressemos de uma maneira muito bem fundamentada essa compreensão de que a perícia judicial, a despeito do que parece dizer a tese, ela não é uma necessidade, ela é uma possibilidade nos processos. E haverá, então, sim, casos que demandarão anulação de julgamentos ou reabertura de instrução para que a perícia se faça, mas haverá uma quantidade não desprezível de casos em que devem seguir a sua marcha adiante, porque, volto a dizer, não parece haver a necessária vinculação em relação a esta segunda tese, que é a expressão de uma inobservância dos riscos inerentes à formação dos precedentes. Com isso eu encerro, pedindo inúmeras desculpas a todos por ter me excedido demais no tema. Eu me empolgo, é um defeito a ser corrigido em palestras futuras, e agradeço mais uma vez à EMAG e à JUFESP pela oportunidade. Espero que tenha sido de valia a todos que gentilmente me ouviram. Muito obrigado a todos. Bom, caríssimos, cumprimento, claro, o doutor Fabiano, excelente palestra, extremamente aprofundada, tratou do tema de uma forma fantástica. E, sem mais, já passo a palavra para minha querida amiga, doutora Vanessa Vieira de Mello, apenas o breve currículo, por ser praxe, porque é conhecida de todos nós, juíza federal titular da 7ª Vara Previdenciária de São Paulo, mestre e doutor em Direito do Estado, na sub-área de Direito Administrativo, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora de Direito Previdenciário, na Unip, Universidade Paulista. Caríssima, por gentileza. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar os componentes da mesa, doutora Leila Paiva, tão competente, querida e firme. Ela traz características que são invejáveis e talvez inalcançáveis, porque ela reúne todas ao mesmo tempo. Cumprimentar o doutor Omar, cumprimentar o doutor Fabiano, que falou com essa fluência, como quem está a contar uma história longa e de uma forma agradável de um tema tão difícil, porque é um tema que nos desafia diariamente. Também gostaria de agradecer esse convite na pessoa da doutora Marcele, também da nossa presidente da JUFESP, agradecer a EMAG, o Dr. Nino Toldo, presidida pelo Dr. Nino Toldo. Eu saúdo todos os presentes, saúdo aqueles que nos brindam de forma virtual também, uma quantidade que nos alegra, e agradeço, por fim, esse convite. Na linha do que foi dito até agora, eu tenho 1,60 m, sou castanha clara, tenho os olhos azuis esverdeados, uso óculos e um cabelo Chanel. Tá? E hoje eu estou a portar um blazer rosa, bem clássico, bem jurídico. Bom, esses dois temas, eles são um desafio muito grande. E eu peço que coloquem, por favor, os slides que eu preparei. Eles são um desafio muito grande nesse público tão seleto de colegas, a doutora Leila, desembargadora, colegas juízes, servidores que trabalham diuturnamente com isso.
E nessa questão da vinculação aos precedentes previdenciários, no curso desses anos, eu ingressei na magistratura federal em 1998, e com essas mudanças todas no Código de Processo, eu noto que a questão ela é cultural. Nós temos que nos educar e nos forçar a ter atenção aos precedentes, a proceder da forma trazida pelos precedentes. E o precedente ele significa uma decisão que vai ser aplicada aos casos futuros. Então, o diferencial em relação à jurisprudência é que a jurisprudência não tem aquela eficácia vinculante. E nos precedentes também nós devemos considerar sempre os fundamentos da decisão. Então, na linha do que fez o doutor Fabiano, lendo o acórdão, se colocando em relação ao acórdão, estudando o acórdão, como ele foi elaborado, se houve perícia ou não, nós temos o dever de fazer isso na condição de operadores do direito e de administrar o tempo também, né? E os precedentes também, eles versam sobre questões de fato. Então, existe toda uma substituição da jurisprudência, que tem uma eficácia persuasiva, em relação à eficácia vinculante do precedente. E estudando para preparar esse tema, para trazer fundamentos, eu me recordei de um congresso da JUF de muitos anos, em que foi, na ocasião, o ministro Jobim, ele fez uma palestra muito interessante, que nos prendeu, e era um lugar bonito, no Nordeste, enfim. E ele falou que o nosso erro era cuidar dos casos e não cuidar das teses. E nunca mais eu esqueci esse dia e essa colocação que ele fez. E eu realmente pensei, a gente trabalha de uma forma artesanal, numa escala industrial de assuntos que nos são trazidos, né? E com relação aos precedentes, eu trouxe e disponibilizei a todos os meus pares, a todos os senhores, uma tabela que foi feita na semana passada pela nossa oficial de gabinete, a doutora Tatiana Bugurian, e ela estava preocupada com o que já transitou, com o que não transitou, então essa tabela está à disposição de todos. Eu até pedi, eu falei, olha, você me autoriza a levar, porque na semana que vem nós teremos um evento na JUFESP. E eu chamo a atenção para o fato de a palavra precedente, ela aparecer 4 vezes no nosso CPC. A palavra jurisprudência aparece 10 vezes. Então, nessa linha da cultura que a gente tem de usar a jurisprudência, mas de não nos preocupar com os precedentes, até em termos de palavra, de quantidade de vezes em que a palavra aparece, nós nos deparamos com essa situação cultural. E muitas vezes, no juizado, eu trabalhei bastante tempo, aprendi muito no juizado, na Turma Nacional de Uniformização, eu vi algumas vezes essa dúvida se os precedentes criados pelos tribunais, eles eram realmente aplicáveis aos processos de juizado, né? E eu achava interessante essa dúvida, porque o juizado, ele tem uma força muito grande, ele teve um desenvolvimento maravilhoso no nosso país, mas ele faz parte do sistema, ele não deixa de fazer parte do sistema. E, recentemente, no Código de Processo Civil, o próprio IRDR, ele fala que o precedente gerado no IRDR, a decisão do IRDR, ela vincula também os juizados, né? Então, o que se tem que levar em consideração em relação ao juizado é que nós temos um meio processual diferente, um rito mais célere, um diferencial a partir do valor da causa. Mas, de qualquer forma, o juizado, ele profere decisões, e essas decisões são objeto de recurso dos tribunais, recurso para o STJ, recurso para a Turma Nacional de Uniformização e recurso para o Supremo. Então, não há porquê, não há como, a essa altura da nossa história de ordenamento jurídico, entender-se que essas decisões do juizado não possam estar sob o páreo, sob o crivo das decisões dos tribunais superiores. Claro que as questões processuais não são uniformizáveis nos juizados, mas prevalecem as questões de direito material. Então, o que se deve levar em consideração é que o artigo 98, inciso 1 da Constituição, ele não criou um novo ramo do direito previdenciário. Ele criou um procedimento especial a ser adotado em várias com competência especializada. Acelerando um pouquinho, em razão do tempo, de algumas outras coisas que eu gostaria de colocar em relação às perícias.
eu chamo a atenção também para a importância dos precedentes e para o tempo que muitas e muitas vezes eles demoram para ser formulados. E a gente tem uma situação, por exemplo, do benefício assistencial. Durante anos e anos, nós trabalhamos nessa tese, e o que nós queríamos aplicar nas condições de julgadores é que a verificação de miserabilidade, ela deveria ir além do 1/4 do salário mínimo. E essa foi uma tese de intenso trabalho na primeira instância, nos tribunais. E outro dia, fazendo o cálculo, esse precedente, ele levou 15 anos para ser sedimentado pelo Supremo. Então, vejam o quanto também, né, nesse trabalho vinculado aos precedentes, muitas e muitas vezes a gente sofre com o tempo. E eu trouxe um julgado do STJ, eu achei bem interessante, em que o ministro disse o seguinte, que a gente tem que respeitar os precedentes, tem que haver uma vinculação a eles, e que o processo ele não pode se transformar num campo minado. Eu até grifei aqui, coloquei em vermelho, e ele fala que a guinada jurisprudencial, ela colhe as partes de surpresa, e isso pode trazer muitos prejuízos. À guisa de ilustração, eu cito esse precedente, agora tão bem trabalhado pelo Dr. Fabiano, em relação ao ruído. E, detalhe, e o custo disso também, não é? A gente vive numa situação de... nós temos a nossa colega aqui, a doutora Luciana Ortiz, que já foi diretora do foro, e temos vários outros diretores do foro que nos honram. A gente sabe que os recursos são limitados, e essas perícias são determinadas, e como operacionalizar isso? E o judiciário, o juiz, ele se atém à tese, os gabinetes, eles buscam a tese, mas a gente não pode perder de vista que existe uma gestão de recursos públicos, e esses recursos são limitados, né? Trouxe também um outro julgado, os senhores podem ler em relação ao material, em que fala assim, banana boat, a jurisprudência que vai e volta. Então, trazendo toda essa responsabilidade que se tem em relação aos precedentes. E uma questão interessante também, o precedente ele tem que ser muito bem cuidado, ele tem que ser fortalecido pelos operadores do direito. Então, uma situação em que eu colhi da doutrina, até trouxe uma ilustração, a mudança na composição da corte, o entendimento pessoal do novo integrante não pode ser motivo suficiente para alterar o precedente. O precedente ele tem que ter uma força por si só. E em relação aos precedentes também, antes dessa exposição, conversando com o doutor Fabiano, eu mencionei um fato que me preocupa muito, o problema da coerência da administração pública e do nosso trabalho nas varas, nos juizados, nesses processos. Às vezes eu me pego no meio da tarde me perguntando, INSS, quo vadis? Porque no processo administrativo foi concedido benefício, desde o requerimento, com acréscimo de 25%. No processo judicial, o INSS está a negar esse benefício previdenciário que foi concedido até de uma maneira diferenciada na medida em que se acresceu os 25%, sendo o caso de aposentadoria por invalidez. Então, muitas vezes, eu acho que essa atitude contraditória que se verifica no processo judicial e no processo administrativo e no processo judicial, ela afronta o princípio da moralidade administrativa, né? E uma outra questão que eu coloquei também para o doutor Fabiano é a extensão do nosso direito. Muitas vezes, nós estamos a discutir, a julgar um tema que foi sedimentado no âmbito administrativo. E fazendo uma pesquisa, verifica-se que os tribunais estão a julgar de outra forma, muito embora haja na instrução normativa esse direito reconhecido. E aí eu até perguntei para ele, quando a gente combinou sobre a nossa palestra, sobre a nossa exposição, será que a gente tem o direito de negar uma coisa que o INSS já reconheceu administrativamente, ele já formulou uma instrução normativa, a instrução normativa é clara, e nós a trabalhar em sentido contrário? Porque, veja bem, todas as doutrinas, todas as teorias, eu me valho do pensamento do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, na ocasião do mestrado, ele falava o seguinte, não existe teoria que ela seja
válida se ela não for aplicável à vida humana. O teórico pode ser maravilhoso, ele pode ser estudioso, ele pode ser profundo, denso, mas isso tem que ter um efeito prático nas nossas vidas. Então, nessas situações, eu penso de que adianta eu ter vários e vários fundamentos para negar um direito esse que já foi reconhecido na instrução normativa. E essas instruções normativas, elas têm uma celeridade muito grande. Então, nós, como operadores do direito, a gente vive meio tenso. As pessoas falam, saiu uma instrução normativa, a gente já fica, que saiu, você viu, né? E se tem uma certa possibilidade de conversa com o colega ou com quem estiver a falar, eu não vi onde, já anota, mas se não se tem essa possibilidade, não se sente tão à vontade para colocar essa dúvida, é fato, precisa ser refletido, é o que eu faço, porque muitas vezes a gente não pode demonstrar tanto a dúvida, né? E conversando com o Fabiano na sexta, a gente falou de uma questão concreta do auxílio reclusão. Nós temos a instrução normativa, nós temos a questão do auxílio reclusão em regime semiaberto, que antes podia ser concedido para esses casos. E, posteriormente, veio a lei e ela disse que não poderia mais ser concedido auxílio reclusão nos casos de regime semiaberto. A necessidade, o regime de reclusão ser o regime fechado. Mas há os casos dos fatos geradores que antecederam dia 18 de janeiro. E a própria instrução normativa disse, olha, nesses casos vai ser mantido auxílio reclusão nos casos de regime semiaberto. Então, nós temos uma questão legal, uma questão temporal, existe aquela tese de que não há direito adquirido ao regime jurídico, mas, de qualquer forma, existe um benefício que já foi concedido sob o palio de uma legislação antecedente, né? Então, nesses casos, a própria instrução normativa já trouxe essa questão. Uma outra questão que eu acho muito interessante... peraí que eu me perdi aqui. Eu mesma... Por favor, pode voltar? Uma outra questão que eu acho super interessante, ela apareceu na vara na semana passada, até foi objeto de uma dúvida de uma servidora. É o seguinte, o jurisdicionado, ele se dirige ao INSS e ele pede aposentadoria. Na verdade, o que ele quer é se aposentar. No mais das vezes, ele não tem aquele requinte de conhecimento entre aposentadoria especial e aposentadoria por tempo de contribuição. E o INSS concede a esse jurisdicionado uma aposentadoria por tempo de contribuição. Lá na frente, ele percebe, ou ele recebe a informação, ou ele consulta um advogado, ou o advogado do sindicato, que ele poderia ter se aposentado de forma especial. E, muitas vezes, essa revisão ela é concedida, outras tantas vezes não pode se desaposentar. Mas, veja, ele não quer se desaposentar, ele quer rever o benefício dele, e ele trabalhou para tanto, é o meu pensar, e ele teria direito à aposentadoria especial, e ele não tem o requinte de conhecimento de ir à autarquia, salvo raras exceções, de ir à autarquia pedir aposentadoria especial. Então, a própria Instrução Normativa 128, de forma positiva, falou o seguinte, olha, não é possível a concessão, a transformação de aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial em outra espécie, se for recebido a primeira mensalidade do benefício ou se houver o FGTS. Mas ela diz, se o segurado chegou até a autarquia e implementou todas as condições para uma outra espécie de aposentadoria, aí ele pode solicitar alteração para essa mais vantajosa. E fala que os efeitos financeiros vão ser fixados a partir da data do pedido de revisão. Então, achei isso bem interessante, em sede de instrução normativa, e com esse exemplo de que até quando podemos ir se um direito é reconhecido e normatizado na esfera administrativa. E isso torna tudo mais prático, mas também torna tudo mais difícil, porque a gente precisa conhecer essas normas infralegais que são um tanto quanto céleres, né? Que tem uma produção um tanto quanto veloz, né? Se comparada à carga de trabalho que temos, toda a responsabilidade. Por fim, eu também trago uma questão que ela se atém à esfera tributária, mas ela também me preocupa no âmbito previdenciário. Está no âmbito do Supremo Tribunal Federal um julgamento que diz o seguinte, pode haver alteração da eficácia da coisa julgada. Então, seria
tornando bem prática a nossa exposição, a pessoa tem um direito tributário, ela ingressa com uma ação individualmente e ela obtém o reconhecimento desse direito, então ela vai poder não pagar aquele tributo, vai poder obter a devolução, a restituição tributária, ou, quiçá, obter uma compensação. Passa um tempo, esse julgado é objeto de um recurso extraordinário, ele é objeto de uma tese no Supremo, e essa tese decide exatamente o contrário em relação ao que aquela pessoa havia recebido. Tá? E o Supremo está a julgar qual seria a eficácia da coisa julgada, se ela retroage ou não. Isso no âmbito tributário, mas na condição de operadora do direito previdenciário, e eu tento pensar as teses, tento refletir, tento crescer dentro desse sistema que é tão difícil, eu fico a pensar, e no âmbito previdenciário? E me ponho no lugar de um advogado. Eu advoguei 5 anos antes de ingressar na Justiça Federal, e eu valorizo muito o advogado, porque eu acho que o advogado, como dizia a minha professora Lúcia Figueiredo, ele é aquele que vai instar, ele vai provocar o Estado de Direito, e é verdade. Quando eu advogado, eu falava, não, mas hoje, na condição de magistrada, com 24 anos de carreira, eu falo, ela dizia a verdade, eu só não tive tempo de dizer para ela, nossa, professora, eu acabei concordando com a senhora. Então, imagina um advogado de um cliente que ganhou individualmente, que percorreu todas as esferas para obter o trânsito em julgado, para chegar ao trânsito em julgado, e depois de uma decisão coletiva que vai fulminar aquela tese do direito individual, né? E isso pode também acontecer na esfera previdenciária, né? E essa é uma curiosidade que eu tenho no sentido da soma dos dias. O que vai acontecer? Eu trouxe até uma matéria do Conjur para os senhores, para poderem ver essa questão, tá? Para poderem analisar com mais vagar. Eu tentei traduzir, e agora eu peço vênia aos componentes da mesa para passar para o tema das perícias. Tentei ser breve, o slide é longo, mas, de qualquer forma, são vários assuntos, a responsabilidade de discutir com os senhores é muito grande, né, nesse público seleto, e falar um pouquinho sobre as perícias, em complementação também ao que o colega Dr. Fabiano falou, né? As perícias, elas são um ponto nevrálgico do processo previdenciário, como nós todos sabemos, né? E agora, com a pandemia, vários colegas trabalharam no Centro de Inteligência. Eu cito também, mais uma vez, a doutora Luciana Ortiz, que trabalhou tanto nessas questões, né? É a segunda vez que eu cito a doutora Luciana, mas é impossível, porque quando eu era pequena, a gente morava em ruas muito próximas e a gente brincou junto na infância. A infância sempre volta, né? Então, a doutora Luciana, que já trabalhou nesse centro de inteligência, nessa questão da perícia, a pandemia, todo esse drama social aliado a esses jurisdicionados que não tinham direito a nada, ficaram totalmente sem qualquer amparo previdenciário, né? E eu chamo atenção para um fato que eu nunca vi na prática. Existe a possibilidade da perícia domiciliar. Olha, eu nunca me lembro de ter visto nenhum processo com esse direito concretizado, né? E ela pode ser feita, é uma questão legal, e também chama atenção para uma questão que o Dr. Savary sempre enalteceu, no sentido da incapacidade, que tem que ser analisada a vida da pessoa, e não só aquela questão clínica biológica, uma perspectiva abstrata, né? E essa questão da incapacidade, ela é fundamental nesses processos com que nós trabalhamos, ela tem uma vinculação com a coisa julgada, agora recentemente, com a nova lei, também isso foi bem ressaltado. Atualmente também nós temos o Manual de Perícia Médica do INSS, que traz um conceito de incapacidade laborativa, e eu achei que foi uma evolução, no sentido de trazer para nós um norte do que pode ser definido como incapacidade laborativa. Então, o manual fala na impossibilidade do desempenho das funções específicas de uma atividade, de uma ocupação habitual do segurado, em consequência das alterações morfopsicofisiológicas provocadas por uma doença ou por um acidente. Chama atenção também
para todos, da súmula 47 da TNU, a SAS conhecida por nós. Também cito um julgado do STJ, na linha idêntica, que fala na necessidade de se avaliar os aspectos socioeconômicos, os aspectos profissionais e culturais do segurado, o problema da incapacidade social no tema do HIV, que é um tema também tão nevrálgico e que apresenta uma variedade tão grande em termos de sintomatologia, em termos de aparência da pessoa, não é verdade? Tratando dessa questão da incapacidade social. Também menciona a possibilidade de nova perícia, a possibilidade de aferir a situação do segurado ou não. Eu nunca me esqueço de um processo, eu sempre cito para os alunos em que a senhora era faxineira, então ela alegava que ela não tinha condição de limpar os vidros e ela trabalhava numa empresa envidraçada. Ela mostrou no processo a foto da empresa. E realmente, a gente que tem vidro em casa sabe que é difícil manter, né? Manter em boas condições de saúde, que dirá doente. Mas, ao lado dessa impossibilidade de limpar os vidros, ela ia para a gafieira, e ela era a primeira a chegar, a última a sair, ela tinha um super jogo de ombro, e dançava bem, que era uma coisa, e um vizinho acabou levando essa questão para o INSS, porque ele não se conformava. A vizinha falou, meu marido acorda cedo, sai às 6 da manhã, pega a condução, e nós sustentamos esse benefício, né? E aí, também, naquela ocasião, já se estava a definir se a prova por Facebook, a prova pelo WhatsApp, esses meios de prova dessa sociedade moderna em que a gente vive, né? E o que me parece é que a gente tem que ter uma coerência. Se a pessoa alega que ela está doente, ela tem que pautar a vida dela, e os vizinhos têm que ver uma pessoa que está impossibilitada, né? Então, pessoalmente, eu acho que a incoerência, que a rede social, ela tem essa possibilidade de trazer ou não essa coerência de vida, né? Também menciono a questão da reabilitação profissional, a necessidade de submissão do tratamento à reabilitação profissional. Já aconteceu de eu perceber que o segurado não queria a reabilitação, né? E aí eu fui pesquisar, né, nesse caso concreto, até foi um caso aqui do juizado, se ele era obrigado ou não. E ele não é obrigado a fazer a reabilitação nos casos de transfusão de sangue e de cirurgia, mas em casos esses, por exemplo, em que a alegação é de coluna vertebral, problema lombar, problema ortopédico, ele tem sim que se submeter à reabilitação, a uma fisioterapia, né? Também menciono os casos em que há isenção de perícia, que são casos bem restritos, né? No caso do aposentado por invalidez e do pensionista inválido, não retornarem à atividade, eles são isentos depois dos 55 anos ou desde que haja 15 anos da concessão da aposentadoria por invalidez, depois dos 60, e essa isenção não se aplica quando houver necessidade de assistência permanente de outra pessoa e quando houver a recuperação da capacidade de trabalho, né, mediante solicitação do aposentado ou do pensionista que se julgar apto. Essa isenção de perícia também não se aplica na questão da curatela. E em relação ao laudo, o que a gente espera de um laudo, né? E aqui até na Justiça Federal, os nossos laudos são majoritariamente bem fundamentados, penso eu, né? Nas vezes em que eu tive a oportunidade de trabalhar no tribunal, fazendo um comparativo com laudos outros da Justiça Estadual, eu senti uma diferença muito grande. Ele tem que ser fundamentado, o raciocínio do perito tem que ser concatenado, ele tem que ter uma coerência com os documentos da parte autora e pode ser que ele seja acompanhado por prova oral. No mais das vezes, a gente não faz a prova oral nesses casos de laudo, mas nada impede. E eu cito um exemplo de uma vez que eu vi uma senhora, até comentei com os colegas aqui antes da exposição, uma senhorinha no juizado muito bem penteada, cabelo vermelho, não havia nada de raiz, um cabelo que foi tinto recentemente, unha vermelha. As mulheres percebem extra brilho do bom. E detalhe, ela pedia benefício assistencial, eu falei, onde é que a senhora mora? Já no que ela entrou, eu já vi que ela estava ótima e melhor de nível social que todos nós ali trabalhando no juizado. Mas eu falei, onde é que a senhora mora? E pus no Google, Avenida Higienópolis, um apartamento envidraçado, todo bonito. Quer dizer,
são esses abusos e essas arestas do sistema que a gente tem que tomar cuidado para aparar e a atenção do juízo. E eu acho que se não fosse a audiência, eu não teria visto essa situação tão criticamente, tão uma prova oral. É importante. Também chamo a atenção para o problema da coerência entre a narrativa do laudo e a conclusão. Porque às vezes eu leio o laudo e falo, mas até eu, se eu tivesse tudo isso, eu já estaria na cama, não sabia? E o laudo diz, ele está apto para o trabalho, né? E aí, eu me recordo, eu assisti recentemente uma palestra e a expositora, ela falou o seguinte, o problema não é só a questão de ele poder trabalhar, de ele estar bem de saúde ou não, é de ele poder trabalhar, são 2 estágios diferentes. E aí ela citou uma pessoa que seja esquizofrênica, ela pode portar arma de fogo? Aí eu já piorei tudo, como diz uma amiga minha, para que melhorar se a gente pode, assim, tornar a situação pior? Eu fiquei formulando a hipótese de um vigia esquizofrênico que vai trabalhar à noite. Esse vigia, ele tem problemas com terceiros, ele se sente perseguido, as pessoas olham para ele, ele já acha que há algum problema, e ele porta arma de fogo, ele vai para uma boate, para uma danceteria, enfim, a gente hoje nem sabe mais como chamar. E nós, que cuidamos tanto dos nossos jovens, dos nossos familiares, a gente tem aquele carinho todo, o filho vai para uma boate em que há um vigia com essa situação, e o laudo diz que ele está apto ao trabalho, e o trabalho dele é de vigia com porte de arma de fogo. Então, o tempo passa, a gente vai vendo que é sério, sério e sério, e mais sério o que a gente faz. E que esses processos, que são em grande quantidade, eles traduzem uma enorme responsabilidade social para nós, né? E o nosso tempo, muitas e muitas vezes, é escasso, a pressão que a gente tem por números, por coisas que são difíceis de administrar, todos esses fatores, né? Também chamo a atenção para a prova técnica simplificada, que foi um trabalho aí que aconteceu durante a pandemia, a possibilidade de a perícia ser indireta, a necessidade de a perícia ser indireta, na medida em que as pessoas não tinham como ir aos consultórios. E detalhe também, submeter os médicos a isso, será que seria correto, né? O risco também da pandemia, ainda não havia vacina, o médico tem que passar por isso, né? Uma dúvida, né? Então, a adoção da prova técnica simplificada foi uma evolução muito grande, é um parecer do Conselho Federal de Medicina. Chama atenção para a questão de que, nos benefícios por incapacidade, pode sim o juiz ter uma conclusão diversa do laudo ou complementar algumas colocações que foram feitas no laudo. Nós, graças a Deus, mantivemos o princípio do livre convencimento motivado. Eu acho que ele é um dos princípios mais importantes do nosso Código de Processo Civil, tá? Aqui eu trouxe o exemplo da professora Marli Marçal, numa palestra que eu assisti do IEPREV. Também cito o fato de que o agravamento ou lesão da progressividade da doença tem que ser objeto da perícia médica, também influenciam na data de início de incapacidade, e muitas vezes a gente pode julgar que houve uma coisa julgada ou uma litispendência na medida em que a doença seja a mesma, mas o tempo passou e aquele segurado está pior, porque a doença progrediu. Então, essa atenção que a gente tem que ter, né? A doença congênita também, que pode ser objeto de concessão de benefício por incapacidade, porque a pessoa nasceu com aquela doença, mas ela também piorou, né? Isso não é difícil. Eu também sublinho o fato de o início do benefício não ser necessariamente a data do laudo, quando não houver precisão no laudo médico pericial. E também menciono uma questão, e que eu era mais dura nesse aspecto, que é a fungibilidade dos benefícios. Eu achava o seguinte, se o segurado tinha pedido auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não havia como, naquele processo, analisar o auxílio-acidente, porque a base normativa dos benefícios, para nós que estudamos previdenciário, que nos dedicamos à matéria, é uma base normativa diferente, né? E o fato gerador também é diferente. Mas eu percebi o seguinte, que hoje em dia a jurisprudência permite que nós avaliemos, que haja fungibilidade entre esses benefícios, então também é uma outra questão em que eu proponho que não sejamos mais realistas que o rei, que nós nos atenhamos
a jurisprudência, né? Sem entender que haja, no caso de um segurado que pediu auxílio-doença, mas, na verdade, o caso dele é de auxílio-acidente, sem pretender que haja uma decisão extra-petita ou ultra-petita. Aliás, aqui foi grafado errado, ultra-perita. Não, é ultra-petita, né? A gente tem que... Então, não há necessidade do ajuizamento de mais de uma ação. E eu me lembro também na turma recursal de ter visto essa questão, de o colega ter dito, não, há necessidade de uma nova termação, naquela ocasião mais antiga em que havia a termação dos pedidos no juizado, né? Também, ao terminar, já quase terminando a exposição, eu menciono essa nova lei que diz que o INSS pode que os custos da perícia vão ficar a cargo de quem perder a ação, né? Ainda que o INSS, a lei 14.331 de 2022, né? Ainda que os custos da perícia vão ficar a cargo de quem perder a ação, ainda que o INSS antecipe o pagamento, né? O que a lei faz traz a exceção, que se coaduna com o nosso sistema, são os casos de justiça gratuita. Agora, o juiz percebendo que o segurado tem condições de arcar com os custos da perícia, ele pode sim determinar que a antecipação seja a responsabilidade do autor, me pareceu uma medida salutar, porque conforme dito em tempos anteriores aqui na nossa exposição, nós lidamos com recursos finitos, né? E também parafraseando o colega Paulo Arena, que se preocupa tanto com a gestão dos processos, que sempre está voltado a esse estudo, ele fala, nós somos gestores de processos, de estatística, de movimento da vara e de recursos. Ele sempre chama muito atenção e eu acho que é uma colocação muito bem feita por ele, né? Uma outra inovação da lei é a possibilidade ela traz os requisitos da petição inicial, né? E esses requisitos têm que ser observados. Aqui me traz também a lembrança do professor Savares, que fala que nós temos necessidade de um processo previdenciário, dadas as especificidades do processo previdenciário. Eu acho que isso é uma questão de dias, de anos, num futuro a médio prazo. Eu acho que a gente vai acabar tendo um código de processo previdenciário e os votos são de que seja uma equipe a elaborar essa norma, uma equipe bem realista, que tenha muita prática nessa matéria, né? E a necessidade da indicação da atividade do autor, das inconsistências da avaliação do perito, a existência de ação judicial sobre o tema, quer dizer, se essa inicial for bem feita, a gente vai ter uma possibilidade maior de trabalho, né? Então, vai ser um desafio para todos os operadores do direito, para os advogados se prepararem. Hoje, esses institutos estão muito fortes, esses institutos de direito previdenciário. Eu tenho acompanhado várias palestras virtualmente, e eu acho que a discussão ela se aprimorou muito nos últimos tempos, né? E essa lei trouxe o artigo 129A da Lei Previdenciária, ela traz os requisitos da inicial. É impossível não pensar na esfera previdenciária, na perícia e na coisa julgada, né? Muitas vezes a gente confunde, né? E aí eu trago um ensinamento do professor Luiz Delori, ele fala que a gente precisa discutir, distinguir o que é imutável e o que é indiscutível no âmbito do processo, e que muitas vezes, ao analisar um processo, a gente funde esses dois conceitos, e eles são diferentes. Então, num caso de evolução de doença, realmente isso é muito importante. É imutável ou é indiscutível essa situação? Ele está incapacitado. Isso muda ou não? Pode mudar. Isso é discutível ou não? A partir desse laudo, eu posso discutir a incapacidade dele ou eu tenho uma conclusão única, né? O problema da relação jurídica previdenciária é que ela é uma relação continuativa, né? É a vida das pessoas naquela sequência de eventos, de acontecimentos, né? E o agravamento da patologia pode resultar numa outra causa de pedir, isso inclusive foi simulado junto ao Superior Tribunal de Justiça, né? E o tema 629 fala: a ausência de conteúdo probatório
pode trazer uma carência da ação, né? Então, nós extinguimos o processo sem julgamento do mérito para que aquela parte portadora daquela incapacidade possa vir a rediscutir a questão. Então, um exemplo que eu formulei é esse problema da esclerose múltipla, né? E às vezes a gente vê alguns atores com essa doença, a gente vê alguns casos de pessoas famosas que têm essa doença. Ela é uma doença que pode ficar estabilizada durante anos, mas ela pode também, de uma hora para outra, evoluir, se tornar aquela esclerose lateral, que dizem é a mais grave, né? Então, ela pode, essa inicial tem que ser bem especificada. O autor pode ter esclerose múltipla há anos, mas a evolução agora tornou insustentável a vida dele, a possibilidade de se manter no mercado, né? Uma questão também que eu acho nevrálgica é o tema 1157 do STJ, né? Aliando os precedentes, as perícias e tudo que já foi dito nesse seminário tão rico, né? Esse tema 1157, ele está a definir se pode ou não ocorrer o cancelamento administrativo do benefício quando for implantado por força de decisão judicial com o trânsito em julgado. Tá? Isso é difícil, porque a gente vem de uma cultura de que a coisa julgada, ela tem que ser respeitada, né? E há anos, faz uns 10 anos, que a gente vê o cenário caminhar para uma relativização extremada da coisa julgada, né? E eu confesso que eu fico um pouco preocupada, porque ou a gente tem coisa julgada ou a gente não tem. Ao mesmo tempo, por que não uma nova ação? Não um cancelamento administrativo, mas uma nova ação, né? A rediscutir aquela questão, né? E trago também uma reflexão importante, nem foi de minha autoria, por uma questão de honestidade intelectual, mas eu achei bem importante, do Dr. João Batista Optes Neto, que fez medicina e direito, então ele tem essas duas possibilidades, né, para nos orientar. Ele falou o seguinte, que ele reputa discutível a constitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129-A da Lei 8.213. Esses dispositivos dizem o seguinte, olha, se o juízo determinar o exame de um laudo médico pericial e o perito judicial, ele concordar com o laudo feito administrativamente, ele não precisa fundamentar o laudo dele, tá? Ele pode apenas dizer que ele acha aquele laudo administrativo perfeito. Se ele discordar, aí ele tem que indicar no laudo dele fundamentadamente, por que ele acha que aquele laudo administrativo não está apropriado ao caso, tá? Não digo nem certo ou errado, digo apropriado. Mas, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, a data de início e a correlação, né? E eu me pergunto, por que ele vai ingressar judicialmente, pagar uma perícia, se essa perícia vai ser uma metade de uma perícia, porque ela só vai ser uma perícia de verdade se ele discordar da perícia administrativa, porque se ele concordar, ele nem precisa dizer por quê. Quer dizer, eu acho isso tudo muito sério, e a constitucionalidade é duvidosa, e é uma coisa para a gente refletir sobre o que virá nos próximos tempos, né? A gente, muitas e muitas vezes, precisa só assistir, ficar atento, porque a gente... Dentro das nossas possibilidades, nós temos possibilidades em relação ao caso concreto, mas acompanhar a soma dos dias, né? Agora, o parágrafo 2º, ele diz, quando a conclusão do exame médico pericial realizado por perito designado pelo juízo mantiver o resultado da decisão proferida na esfera administrativa, o juízo pode julgar improcedente o pedido. Então, nem cita o INSS, já julga liminarmente improcedente, tá? Eu acho que esses dois dispositivos me parecem um tanto quanto frágeis se nós pensarmos em contraditório, ampla defesa, na importância do direito previdenciário, na conformação constitucional do direito, no quanto se tentou evoluir ao longo desses anos em termos de sedimentação, de concretização desse direito, né? Agora, o parágrafo 3º diz, olha, se a controvérsia versar sobre outros pontos, aí o juiz dá seguimento ao processo com a citação do réu.
Esses dispositivos eu reputo preocupantes, eu realmente não criei essa ideia, veio do Dr. Optis, né? Mas eu achei bem interessante a colocação dele, né? E aí eu finalizo, mais uma vez, agradecendo, mais uma vez saudando a todos, saúdo a amiga Silvia Marlene também, que veio de Sorocaba, e eu digo o seguinte, olha, um julgador, o que ele tem que pedir a Deus ou pedir àquela força superior na qual ele acredite? Que ele tenha clareza para ver o que há no processo. Que ele tenha coragem para se posicionar em relação àquele processo. E que ele seja coerente no posicionamento dele. Que o posicionamento dele tenha uma concatenação de raciocínio tal que seja de acordo com o que aconteceu. E as palavras comovem, os exemplos arrastam, né? Como diziam os antigos. É difícil fazer tudo isso num processo. É muito difícil, né? Felizes os julgadores que chegam a isso, né? Num percentual majoritário das suas decisões, tá? Muito obrigada, bom dia a todos. Perfeitamente. Cumprimento também a doutora Vanessa, excelente palestra, da mesma forma que o doutor Fabiano, e já passo de imediato a palavra para a desembargadora Leila Paiva, apenas apresentando. Posso? Pode. Vai lá, caríssima, por favor. Bem, primeiro eu quero novamente agradecer à JuFesp por organizar, na pessoa aqui do Dr. Omar Chamou, meu querido colega das Arcadas, né, e da nossa presidente, doutora Marcélia, a quem eu já agradeci ontem e renovo os agradecimentos. As duas palestras me deixaram encantada porque o doutor Fabiano Carraro, de quem eu já adquiri o livro, ele me deve um autógrafo apenas, conseguiu sintetizar uma matéria muito difícil. E a doutora Vanessa, que é uma pessoa doce e os elogios pela amizade, conseguiu também adentrar num tema dificílimo. Eu tenho duas considerações, porque eu sei que o tempo é muito curto, e parabenizando muitíssimo os dois palestrantes, na linha do que o doutor Fabiano Carraro colocou, o nosso trabalho, né, com todos os juízes, analisando precedentes, me parece que existe uma dificuldade, como ele muito bem colocou, na ratio decidendi e no que foi sintetizado no tema. Então, nesse aspecto, eu lembro, né, na linha de preocupações que temos, do próprio tema 995, que é da reafirmação da DER. A trabalheira que temos, né, para vencer tudo que aquele tema nos concedeu. Porque existia sempre a limitação, né? A causa de pedir, o pedido, e foi se abrindo, a ponto de que hoje nós fazemos uma interpretação totalmente nova nos embargos de declaração do acórdão no agravo interno, quer dizer, está lá, vencendo a instância ordinária e a gente está fazendo a interpretação. Você falou, opa, tem uma redera aqui. Só que é interessante porque os próprios autores também se ressentem disso. Se nós formos ler, né, eu digo os autores, o STJ, que é o autor do tema, o relator nesse processo é o ministro Mauro Campbell, e é interessante porque, adentrando num tema muito específico, que é dos juros e dos honorários advocatícios. Não há juros nem honorários advocatícios na REDER, está lá no tema. Isso só veio nos embargos de declaração. Não estava no tema, foi provocado depois, vieram os embargos de declaração, se não me engano foi do INSS, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, Direito Previdenciário, e nesses embargos, um dos embargos, e depois vieram embargos dos embargos. Nos embargos dos embargos, eles foram rejeitados, mas nos embargos do tema, ele reforça isso e fala, não, realmente, os honorários advocatícios não incidem e os juros também não incidem. Mas não incidem desde quando? Da decisão que aplicou a REDER. Se o advogado dormir, azar dele, porque eu tenho lá, pediu em 2010, seguiu, não tem no limbo, evidentemente, né? Ah, porque foi aqui no meio do caminho, aconteceu uma REDER. Não aconteceu. Então é da citação.
durante o processo. Aí está lá a sentença, ele esquece de avisar o juiz que tem uma REDER. Aí está lá no tribunal, acabando em quase trânsito em julgado, ele acaba falando que tem uma REDER. Se nós lermos o tema, é da data da decisão. Então, é a decisão que vai definir a REDER. Dali em diante, é que se o INSS demorar 45 dias e não aceitar, é que nós vamos ter a incidência de juros e os honorários também. O interessante é que a jurisprudência da 4ª Região tem concedido, a daqui também esporadicamente, mas tem concedido honorários advocatícios e juros, porque geralmente os pedidos não tratam só de REDER. Claro, a REDER é um plus, né, que acontece lá na frente. Geralmente o que acontece é uma discussão sobre o tempo especial. E nesse tempo especial, o que faz então o julgador? Não, veja, são duas questões. A REDER, sim, aplicando o tema 995, não se submete a juros e a honorários advocatícios. Mas a matéria do objeto da lide não trata só disso. Ela trata também, por exemplo, de reconhecimento do tempo especial, reconhecimento de um tempo rural, para somar tudo e dar uma especial no final, dar uma aposentadoria por tempo de contribuição no final. Então, se aplicam os honorários, tem sido aplicado. Os processos têm subido e, pelo que eu pude pesquisar no STJ, todos os ministros que examinam esses processos aplicam literalmente o 995, tema 995. Não tem honorários, não tem juros, apenas após 45 dias. Já um processo também da 4ª Região que chegou às mãos do exame do ministro Mauro Campbell, autor, né, quase uma interpretação autêntica, porque é uma interpretação autêntica, porque ele faz a interpretação dele mesmo no tema 995, é o único ministro que eu vi, do que eu pesquisei, que concedeu juros e honorários advocatícios, reconhecendo que o tema do processo, falava um pouquinho mais abrangente. Então, é isso só para refletir, né, toda a preocupação, inclusive no livro do doutor Carraro, sobre esse tema que é tão rico, que nos é tão importante, e essas interpretações nós temos que fazer diariamente, e muitas e quantas vezes a leitura do tema não vai até, né, não tem respaldo na ratio decidendi, é difícil mesmo. O tema 1083 transitou em julgado, dia 12 de agosto. Então, agora é o que está lá. Não tem mais o que fazer, né? Aí eu fico também, né? Nós estávamos todos conversando disso. Estamos todos perplexos, porque, né? Com data máxima vênia, com todo o respeito, evidentemente. Temos questões cruciais, né? Tem dinheiro para fazer perícia, né? O GF tem o meu querido Omar Chamon, que começamos lá no GF juntos, né? Lembrava, o GF é contra a perícia. O GF não faz perícia, a ideia é julgar, né? Não vamos fazer perícia. Então, e o custo para os diretores do foro, né? Quantos, né? Aqui, doutora Luciana, doutor Ciro, enfim, todos que estão aí, que foram diretores, que são diretores, tá cabelo arrepiado, não tem dinheiro. Bom, então, esse é um primeiro problema, não tem recursos. O segundo problema é a questão relacionada a quem vai organizar aquela prova, né? E dar um veredicto favorável sobre especial, não é especial, ou pelo menos o especial, claro, o juiz federal que vai fazer isso, mas a questão de como aquele ruído foi aferido. Porque até 2003, critério do pico. Depois de 2003, o critério do NEM, né, normatizado. Tá. Tudo bem, isso aí a gente já sabia, tá lá no tema, no voto. Só que quando vem os embargos, também como a doutora Vanessa e o doutor Luciano colocaram, a gente verifica que existe uma discussão acerca de como é que faz aquela prova. E aí, aqui eu reparto uma questão, né, que estamos vivendo todos juntos, isso, todo dia, que é o que nós fazemos quando o PPP e o LTCAT, eles não refletem exatamente o que teria que refletir. Né? Isso é
dramático, porque fazemos o quê? Mandamos para a lide trabalhista. Né? Eu lembro, né, juntamente com a doutora Vanessa, estávamos lá na 9ª turma fazendo os julgamentos e era pacífico, né? Vai para o juízo trabalhista e acerta esse documento, porque é um documento que a empresa tem que dar. Pelo que eu li também, né, com bastante cuidado, nos embargos o ministro Gurgel de Faria, coloca: não, eu não estou mandando ele para o trabalhista, não. É perícia previdenciária. A discussão é previdenciária, não vai para o trabalhista. Aí por ter todo aquele entendimento, então, pelo tema, né? Se nós aplicarmos o tema. Evidentemente, temos as questões de prova que vão... e tem um curso de prova aqui na EMAG correndo, muito importante, né? Sugiro a todos que, evidentemente, a gente tem 2 momentos, aquele que admite a prova e aquele que analisa a prova. A valoração da prova não tem nada a ver com a admissão da prova. O próprio professor Jordi, que é o que está aí direcionando todos os cursos e análises aqui no Brasil, inclusive na Infam, fez palestra, fala: eu me foquei na valoração da prova e no resultado de julgamento da prova, mas tem toda a admissão da prova que os processualistas acabam passando ao largo, tem que começar a falar. Como é que a gente admite isso aqui? E o que nós vamos fazer, julgadores? Vamos admitir a prova logo de cara, olha o laudo, olha o PPP, não bate, fala: parte, traga um novo PPP, traga um novo LTCAT. Ah, mas a empresa me deu o mesmo, olha, tá aqui, não tenho nem. E aí eu faço o quê? Eu mando a parte voltar na empresa e brigar, mando a parte ingressar no juízo trabalhista ou mando fazer um laudo em juízo? É o que está no tema. O tema diz: se não estiver, ele é expresso, se não estiver, aliás, eu peço até vênia, e vou acabar com esta fala só, para transcrever, para ler só o trechinho dos embargos do ministro. Ele fala: a interpretação adotada no julgado embargado denota adoção de raciocínio que beneficia o segurado, sem imposição de transferência do ônus pela ausência de indicação do nível de exposição no PPP ou no LTCAT, visto que não impõe a este, o segurado, obrigatoriedade de providenciar a correção do formulário. Não precisa corrigir o formulário, mas permite que a atividade especial seja demonstrada nos próprios autos da ação previdenciária. Então, nós vamos ter um documento oficial, PPP, outro documento oficial, LTCAT, que são documentos, né? Fé pública, né? E aí a gente faz uma prova judicial e fala: não, está aqui resolvido. É realmente, né, algo que preocupa. Como agora resolver isso? Está transitado em julgado. Lembro do tema 692, que foi provocado por uma questão de ordem, né? E que não resultou em nada, ficou confirmado, mas é uma perplexidade. Agradeço os ensinamentos do Dr. Carraro, da doutora Vanessa, e agradeço a todos que participam, e convido para a nossa próxima palestra, né? O doutor Caio já se encontra aqui, a doutora Daldice também. Muito obrigada, meu amigo.